Bien, vamos a comenzar entonces con esta tercera jornada del octavo coloquio de la diversidad de las culturas. Corresponde iniciar la jornada de hoy con la presentación de la conferencia titulada Política e Costumes, Tensões Culturais na Argentina do século XIX e as Indagações do Presente. Esta conferencia estará a cargo del profesor José Alves de Freitas Neto, cuyo currículum abreviado voy a leer a continuación. El profesor es docente libre del Departamento de Historia del Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Estadual de Campinas. Tiene título de grado en Filosofía por la Universidad de San Francisco, de maestría en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo y doctorado en Historia Social también por la Universidad de San Pablo. Tiene postdoctorado en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia. Desde 2004 es docente de la Universidad de Campinas, en la cual ha sido coordinador de graduación del curso de Historia, coordinador del espacio de apoyo a la enseñanza y aprendizaje, jefe del Departamento de Historia y coordinador del programa de posgraduación. Tiene experiencia, por supuesto, que en el campo de las ciencias históricas, con énfasis en Historia de América, publicaciones e investigaciones relacionadas a temas de cultura y política en las Américas en los siglos XIX y XX, con énfasis en las historias de Argentina y México, en temas de historia intelectual, cultura visual e historia contemporánea. Además, es orientador de trabajos de iniciación científica en maestría y doctorado. Sin más presentación, entonces pasamos al desarrollo de la conferencia. Boa tarde a todas e todos. É um prazer participar desse colóquio. Quero agradecer muitíssimo a oportunidade que me foi dada pelo Cristiano e pela Fabiana, pela oportunidade também de conhecer outros colegas e vir aqui falar um pouco das minhas pesquisas. O título foi, na verdade... Está gravando, né? Senão eu ficaria mais à vontade. Foi uma sabotagem que eu fiz comigo mesmo, porque Fabiana havia proposto algo mais próximo do meu trabalho diretamente, e eu falei, não, deixa eu querer pensar algumas coisas outras. E, de certa forma, eu vou falar da minha pesquisa mais recente, relacionada à revista La Moda, uma publicação do grupo de intelectuais da geração de 1837 em Buenos Aires, mas eu coloquei esse título, Política e Costumes, Tensões Culturais na Argentina do XIX e as Indagações do Presente, para poder discutir um pouco temas que têm incomodado todos nós nos momentos mais recentes. Então, como eu já mencionei, é parte dos meus estudos sobre essa revista que circulou em Buenos Aires entre novembro de 1837 e abril de 1838, e eu tenho esse incômodo dos dias atuais de como a lógica dos costumes enquadrou a lógica da política e sua potencialidade emancipatória. A política, dentre tantas acepções, é confronto, sem dúvida alguma, mas é um campo em disputa, mas é também um espaço de convergências e possibilidades de futuro. Nesse sentido, voltar à La Moda para observar... Eu quero voltar à La Moda para observar o que desejavam os jovens escritores de 1837, não tanto falando da pauta política deles, que eu suponho que seja conhecida da maioria de vocês, mas de pensar a respeito de outras temáticas e pensar esta moda como uma linguagem social, como uma expressão cultural, né? Os debates, o fascínio da civilização, o debate em torno da modernidade e da urbanidade que deveria existir nesse contexto. Antes de seguir e falar sobre La Moda e a geração de 37, vai um certo desabafo, como todos os brasileiros que passaram por aqui fizeram, né? Os estrangeiros não estão entendendo por que lamentam tanto os brasileiros, mas, de qualquer forma, o meu incômodo e o meu desabafo tem a ver com o momento que passamos, como eu já mencionei,
as escolhas dos historiadores, a preocupação do que a gente pode fazer e do modo como a gente pode atuar. Nós éramos habituados à noção de crise, né? Isso é bastante peculiar no nosso campo. Muitos, inclusive, defendem a ideia de que crise é apenas uma oportunidade para vencer, mas crises indicam parâmetros e, portanto, demonstrar algumas mudanças. Crise do antigo regime, crise na Venezuela, crise no Brasil, a nossa saúde crítica, qualquer coisa assim. É um mesmo substantivo para indicar alteração, desequilíbrio, instabilidade. Mas, como pesquisadores de humanas, me incomoda muito as incertezas por parte dos nossos instrumentais de pesquisa mesmo, da nossa formulação de questões para ler o mundo e levantar novas hipóteses. Seja isso no que foi problematizado pelo Koselleck ou pelos tempos conturbados que nós estamos aqui. Por tempos conturbados, eu quero pensar que tem um quadro muito mais amplo que uma crise, porque na crise nós podíamos dizer de onde partia, com certos referenciais, e para onde nós vamos. Algumas pistas e conclusões poderiam ser obtidas. Nesse instante, nós temos o contexto de crise, nós temos alteração, mas nós temos, sobretudo, desassossego. Estamos desalinhados. Estamos habituados às crises e às tentativas de solução, mas somos incapazes hoje de pensar qualquer hipótese que nos demonstre alguma apreensão de futuro. Sei que historiadores não falam de futuro, mas é óbvio que historiadores também dialogam com essa perspectiva. O que vai acontecer? Né? O que acontece no Brasil? Quais são os desdobramentos? Quais os direitos que sobreviverão na Argentina, no Uruguai, no México, no Chile ou no Peru? Ou, mais grave ainda, podemos esperar que as pessoas possam seguir respirando ou estar vivos, seja na Bolívia ou na Venezuela? Então, eu desconfio muito dos nossos referenciais, mas eu acho que cada vez mais somos fundamentais como historiadoras e historiadores. Então, a nossa geração experimenta pela primeira vez, nesses tempos, sem qualquer perspectiva de uma outra utopia. A ausência de imaginação é um modo, inclusive, de impedir novas construções sobre o futuro e sobre o passado. Na história das culturas e dos povos ocidentalizados, o domínio do tempo presente apresenta questões e cobranças imediatas que estão sempre num diálogo com o pretérito, com o porvir. Nada é automático, como sabemos, nem mero exercício de desdobramento do tempo, mas há uma intersecção nessas experiências e dimensões, e estas intersecções, na minha visão, é que estão esgotadas. Nós estamos sendo incapazes de construir um outro momento, e isso imobiliza e cria a sensação de impotência. Acho que esse é o marco principal. E, com isso, nós temos uma ansiedade de encontrar o novo, estabelecer contato com algo que nós não sabemos o quê. Hoje nós tememos e muito pelo que já conhecemos. Estamos esgarçados, pois quase nada nos é desconhecido, sobretudo o horror, os autoritarismos e as perspectivas de destruição do que pretendemos ou podemos ser. Mas também tememos aquilo que nós não conhecemos. Estamos feridos em nossos modos de agir e nossas capacidades de interpretar os processos que vivenciamos. A nossa crise também é narcísica, como acadêmicos, intelectuais e instituições de saber e conhecimento que já não são mais faróis que vislumbram alternativas em nossas formas de lutas tradicionais. A política, os partidos, os sindicatos, os movimentos, a universidade, tudo se esvaiu das mãos dos doutos. E isso nos distancia enormemente em relação àquilo que a geração de 1837 pretendia. Então, nesse ponto, feito o desabafo, eu volto. Que a reconfiguração de pautas políticas e sociais gigantescas e urgentes emergem sob o princípio de novas configurações identitárias e sob o signo de conquistas para grupos específicos que no passado não foram contemplados dentro das lógicas universais. Nessa perspectiva, eu quero pensar com vocês que a pauta dos costumes vem sendo disputada nesse âmbito político. Ontem e hoje, formar corpos e mentes parece ser um desafio para a instauração de novos costumes, novas práticas que poderiam ser libertárias. E aí, voltando às tensões culturais da Argentina da primeira metade do XIX, eu procuro compreender um fenômeno bastante conhecido, que é o da civilização e barbárie, antes que tivesse sido formulado na obra magistral de Domingo Faustino Sarmiento, O Facundo, publicado em 1845. Um outro expoente da narrativa argentina, Bartolomé Mitre, numa carta a Sarmiento em 1863, ele escreveu, aspas,
esta República Argentina que estamos fazendo e refazendo, e que os mesmos bárbaros nos ajudaram hoje a consolidar, oferecendo-nos algumas ocasiões de fácil triunfo que consolidam os poderes novos, decidem os indiferentes, dão alento aos débeis e aos povos a consciência de seu poder. Fim de citação. A frase, para mim, é lapidar, pois permite que se identifique derivações da oposição entre civilização e barbárie em questões importantes. A primeira delas é que os bárbaros são reconhecidos como parte do projeto, porque eles ajudam a consolidar, por conta da sua imperícia, por conta da sua falta de visão, da organização, e que faz com que o exército unitário, né, triunfasse naquele momento. Nesse sentido, os costumes que precisavam ser extirpados era como uma profilaxia para a instauração de um regime liberal e ilustrado. Segundo, a compreensão de que o campo polarizado da disputa contra o rosismo e suas práticas autoritárias e despóticas despertaria, para um lado da contenda, os indiferentes e dava alento aos débeis, numa referência às fragilidades existentes entre as fileiras liberais. Por fim, tudo isso estava submetido a um grande projeto, a consciência oitocentista de que os poderes pertenciam aos povos. A pergunta hoje é: qual povo e sob quais perspectivas esse inventário vai ser construído? Nesse sentido, por que escrever La Moda e o que pretendiam os seus escritores? Antes de tudo, La Moda, Gacetim Semanal de Música, de Poesia e de Costumbres, circulou em Buenos Aires, como já mencionei, entre novembro de 37 e abril de 38. O que pretendia? Pretendia conquistar dois públicos, os jovens e as mulheres. E é importante a gente acompanhar essa narrativa a respeito desses letrados da geração de 1837, e eu pego uma citação da Graciela Montaldo a respeito da visão moral, de superioridade moral que esses intelectuais tinham, e de que esses letrados forneceram um arsenal de referências enorme para a compreensão a respeito daquela história, da história do povo argentino. E assim, nessa história extremamente violenta, mas produzida, antes de tudo, no campo das letras, surgia, citação de Graciela Montaldo, surgia a história argentina e suas contradições, pois esta era a história de uma propriedade territorial questionada, de uma identidade étnica e cultural rechaçada e de uma legitimidade política irreal ou puramente simbólica. Então, nesse contexto, disputar corações e mentes, buscar dois públicos, como já mencionei, as mulheres e os jovens, faz com que esse grupo buscasse, nessa revista, com temas aparentemente frívolos, poder ampliar a sua base de apoio. Nesse sentido, a Moda, que teve o seu principal editor, o Juan Bautista Alberdi, nós vamos perceber aí várias questões a respeito de que ele precisava explorar no campo do comportamento, no campo dos costumes, para que se pudesse angariar apoio ao projeto liberal desses intelectuais. Então, nesse sentido, quando se fala, e eles escrevem, né, que a moda tem a aparência de um tema frívolo, mas é uma estratégia de sedução para que pudessem aceitar as nossas ideias. Nesse sentido, aceitar essas ideias equivaleria a civilizar-se, significava ter certos padrões, né? Saber portar-se, por exemplo, nas missas, comportar-se nas ruas, nos bares, né? Então, nesse sentido, várias pessoas esbarram em vários comportamentos, né? Porém, o que é fundamental perceber que eles começam o projeto da revista extremamente otimistas com o que eles iam encontrar e com o público que eles iriam disciplinar a respeito das pautas comportamentais. Quero deixar registrado que La Moda é pouquíssimo estudada, porque, claro, todo mundo estuda os referentes da tradição literária, o romantismo e outras questões, e os referentes da tradição política liberal e assim por diante. Porém, me interessou particularmente esse tema, porque é quando aquelas pautas políticas mais clássicas passam a ser, a encontrar, né, na circulação de ideias, em práticas de sociabilidade, tendo expectativas de trazer temas da vida privada que são expostos no semanário,
trazendo aí uma íntima relação dos aspectos da esfera pública nesse periodismo que eu vou chamar aqui, entre aspas, de popular. Porque eles estão apresentando como sua pauta, vou dizer para vocês para ficar mais claro, eles começam dizendo que a revista ela não é um plano de hostilidade contra os costumes atuais de Buenos Aires, como parece para algumas pessoas. Mas eles vão perceber que, basicamente, Buenos Aires, ou a cidade, a população, está fora do século, porque a população é atrasada. Então, eles vão começar a colocar sátiras e sátiras e sátiras dos comportamentos, e, nesse sentido, a sátira também ela é uma zona, um tipo de linguagem, um tipo de discurso muito arriscado para aquele que está produzindo, porque, afinal de contas, ou o público não entende, e aí se irrita porque não entendeu, ou entende e percebe que ele é o motivo da piada. Então, claro que em vários momentos, né, percorrer esses textos marginais ou frívolos, poderiam, né, estar atrelados a projetos maiores desses editores. E era isso que eles queriam. Desta maneira, a recusa à revista, porque, afinal de contas, a revista ela vai fechar tanto por pressão política, mas também por conta de não ter uma grande aceitação do público, né, tem a ver com esse exercício dessas ambiguidades políticas narradas por esses autores. Esses temas frívolos, vou insistir, parecem menos relevantes para o estudo dos historiadores, mas eu acho que não devem ser. Por isso que eu comecei com essa provocação. Porque quando nós começamos a entender, ou temos clareza de ver o que a população, ou como a população está reagindo, ou como a população está se distanciando daquele discurso que vem com uma pauta, vamos dizer assim, o discurso que é claro, racional, da ordem política, esse é um. Só que a população está reagindo aqui, nessa revista, eu percebo nitidamente como que estava a resistência à geração de 1837. Claro que, por exemplo, os estudos, inclusive o próprio Alberdi, não toca na experiência de La Moda, porque, afinal de contas, depois eles vão ser vistos como os pais fundadores da nação. Então, na verdade, voltar a esses discursos da ironia e todas essas disputas que viviam naquele momento, né, mostrava um grande constrangimento em relação a eles. No primeiro número da revista, eles dizem qual é o plano. Trazer uma lista enorme, eu vou citar apenas 5. Notícias contínuas do estado e movimentos da moda na Europa e entre nós, com trajes de homens e senhoras, gêneros de cores, penteados, móveis, calçados, né, e todos os lugares, né, os lugares da moda, os lugares de concorrência pública em assuntos de conversa geral. Então, você imaginar autores como Juan Bautista Alberdi, né, Rafael Corvellan, escrevendo sobre penteados, e, de fato, eles escrevem muito sobre penteados. E aí tem as ironias que aparecem, ou os recados políticos, né? A moda é sempre passageira, o lugar do efêmero. Também eles mandavam recados políticos por aí. E era interessante perceber, nessa questão dos penteados, né? Então, os penetons, né, que as mulheres usavam, e isso, consequentemente, por que a mulher portenha queria parecer mais elegante do que era. Então, havia sempre uma desconexão no discurso da moda e no discurso do que se vivia. Então, acho que esse é um outro ponto também que serve de alerta para quem se pensa como intelectual, né? A desconexão entre o que você trabalha, entre o que você pensa, a realidade que está à sua frente e aquilo que você quer impor ou aprisionar desta maneira. Um segundo ponto era noções claras e breves, sem metafísica, ao alcance de todos, sobre literatura moderna, sobre música, sobre poesia, sobre costume e muitas outras coisas cuja inteligência fácil nos dá prestígio e graça, né, diante de uma pessoa jovem. Também era uma maneira de galantear, né, de parecer... E, nesse sentido, seremos todos positivos e aplicáveis. Todos os conhecimentos são aplicáveis. Então, assim, traduzem lá um texto, Leroux coloca lá o texto, né, então vai prometendo tornar e ilustrar, é um exercício de ilustração da população, né? Então, por exemplo, em vários momentos, noções simples e sãs de urbanidade democrática e nobreza, no baile, na mesa, nas visitas, nos espetáculos, nos templos e assim por diante.
que só para vocês perceberem do que nós estamos falando, ele coloca lá uma relação, por exemplo, de que coisas que parecem tão elementares para quem está no século XXI, mas vai dizer o seguinte, né? Não se deve fazer visita a uma senhora sem dizer que vai fazer a visita, né? Sobretudo porque o marido estará no campo, né? E aí ele vai colocando situações de que uma senhora um dia é pega de surpresa, que chega alguém para visitá-la, né? E aí ela chama a filha que está aprendendo piano. E aí o visitante, né, querendo ser educado, por favor, toque. E a criança não queria tocar piano de forma alguma. E aí a insistência é tão grande, que aí a menina começa a tocar um piano, daí no texto, um piano que tinha sido afinado antes da Revolução, em 1810. Então, daí você vai imaginando o sabor de ler estas questões, que também dava para discutir a respeito desses comportamentos, dessas noções, né? Então, por exemplo, ele fala muito a respeito dos atrasos, fala muito a respeito das pessoas assoviarem, né, pelas ruas para mexer umas com as outras, né? E assim vai, né? Assim vai, dialogando com uma tradição arcaica e com a perspectiva de emancipação para o que significaria, então, entre trechos de Victor Hugo, né, e regras de etiqueta e regras de comportamento. Então, esta era uma das tantas pautas de que eles queriam trazer. E, além de crônicas pitorescas e frequentes dos passeios públicos, das funções teatrais, dos bailes, dos pontos frequentados e dos passeios campestres e as tendências para o próximo verão. Então, é realmente interessante a fonte, porque essa amplitude temática e esse projeto original demonstra que eles tinham uma tarefa muito grande, bastante ambicioso, e os editores não tinham afinidade com esses temas. Então, também é engraçado perceber que, como alguns desses temas, eles não voltam nunca mais, né? Mas a questão da erudição nas letras e na música, e aquelas relacionadas à vida política e urbanidade, eles se dedicam mais tempo a isso, né? Mesmo falando de penteados, trajes e comportamentos sociais. A moda tem um fio condutor dessas ideias liberais e românticas, né, para construir essa urbanidade democrática, e o que eu penso é que a vida pública portenha, talvez, olhando, né, pelo que a revista nos indica, não fosse tão efervescente, e que essa vida portenha ela tornara-se uma pauta que impunha aos próprios escritores e letrados que imaginavam os percursos que deveriam cumprir. Então, a centralidade da geração de 37 na vida política e cultural argentina, sobretudo a partir da década de 50, tornava conveniente não explicitar leituras que não fosse o diagnóstico realizado e propagado por esse mesmo grupo. A revista era o espaço, portanto, para o ensaio, os artigos sobre costumes e a poesia como forma proeminente de difundir as ideias políticas e estéticas. Agora, tudo naquele contexto era narrável, e, por isso, deveria também haver um aspecto de interação com os leitores. E é aqui que eles fracassaram. Nenhuma revista, né, emerge sem o propósito de comunicar-se e estabelecer vínculos com o seu leitor. Esse entusiasmo inicial, como eu já mencionei, ao buscar jovens e mulheres que pudessem aceitar os princípios dos integrantes, né, da geração de 37, é perceptível em muitos momentos. A preocupação com a conquista de um público que compartilhasse do repertório republicano e da própria noção de democracia indica a expectativa de que os editores queriam compartilhar com os leitores de um cenário de disputas políticas diante do acirramento do rosismo, contra o rosismo. O ato de escrever, junto a outros aspectos, interessa-nos particularmente para pensar o papel pedagógico estimulado pela imprensa e como o público incorporava doutrinas e pautas comportamentais, sem que isso representasse uma prática das multidões. Porque, evidentemente, aquele que adquirisse essas informações de saber qual é a literatura que se discute na França, ou o que é o bom costume, qual é o lugar da moda para ser frequentado, era também um distintivo social de que lugar e de qual é o público, de quais são as circunstâncias que eu posso frequentar. Então, a opinião pública ela era composta por um grupo muito restrito de pessoas a partir de um círculo também limitado de cidadãos. No terceiro número de La Moda, em meio a um texto sobre penteados para senhoras, eles escrevem claramente que nós não temos modas dominantes, como não temos ideias nem costumes dominantes.
Essa afirmação, evidentemente, não é um enaltecimento da ausência, mas um lamento por não ter uma homogeneidade na sociedade portenha. A antítese entre os federalistas e os unitários era a base para uma ordem política instável e haveria de se considerar um caminho comum, a democracia. A referência que eles trazem na sequência, a Tocqueville e a sua leitura sobre os Estados Unidos, foi registrada como um modelo que se estabeleceu a partir das boas maneiras e na presença de instituições que não afrontavam os próprios cidadãos. O penteado das portenhas, enaltecido como elegante e sóbrio, era habilmente construído para tratar das questões políticas e de reconhecer, numa referência indireta a Rousseau, que o bom não é mais que o belo, quando posto em ação. Então, para os editores, havia que se ter fé no povo e em Deus como duas grandes majestades a organizar a vida pública feita por homens livres. Então, Lamoda explicitava essas relações, os espaços sociais amplos, na Buenos Aires de 1837. E, consequentemente, as controvérsias que tinha por aí. E um dos embates dele tinha a ver, para o estabelecimento dos princípios republicanos e a nova ordem política, tinha a ver com as perseguições do Rosas, como já falei, e o legado da tradição colonial que continuava vivo nas memórias e procedimentos públicos. E um resquício dessa tradição e conservadorismo, eles registram na revista criando um personagem, que é Dom Hermogeniano. Ele é formado pela Universidade de Córdoba, negava os saberes modernos representados por gente como Locke, Condillac, Kant, né? Que, afinal de contas, esses aí nada sabem. Shakespeare, quem é Shakespeare? Melhor seria se recitasse Heródoto, né? Afinal de contas, esse inglês que nada sabe escrever. E assim vai. Ou seja, referências para poder mostrar que aquele que era o douto, formado pela Universidade de Córdoba, e aí não deixava também de ter mais uma alfinetada em Córdoba, né? E aí esses textos escritos, né, numa seção específica chamada Boletim Cômico. Então, nesse boletim cômico, em que o Alberdi usou o pseudônimo Figarillo, né, ironizava os conselhos maduros, né, e expunha as divergências desse senhor que pontificava como sendo um sábio, expressando opiniões contra a imprensa, contra os papéis públicos, pois, segundo Dom Hermogeniano, antes do ano 10, tudo ia em ordem e em progresso. Desde que vieram esses sujeitos à imprensa livre, tudo virou anarquia, desastre, escândalo e miséria, né? Então, a construção da ordem política que estava nascendo junto com a República, né, para muitos setores, não era bem-vindo. Então, a maneira de narrar essa concepção política do Alberdi, que aparece dentro do texto, também não significa todo o poder ao povo. Ele vai, condizente com o que ele escreveu depois nos seus textos jurídicos, principalmente, ele vai dizer que o povo é o grande sofisma contra o qual a tirania não poderia opor-se. Ele fala, o povo, aspas, é o oráculo sagrado do periodista, do legislador e do governante. É o farol imortal e divino. Ele é o nosso guia, nossa tocha, nossa musa, nosso gênio e nosso critério. Fecha aspas. Porém, na sequência do artigo, ele fala assim, não é todo o povo que pode participar, mas é o povo mediante os seus representantes. Nesse sentido, condizente com as opiniões liberais e a pauta modernizante da Europa e da América, ele defendia a soberania a partir de uma lógica representativa, por meio de órgãos inteligentes e legítimos que expressassem a ciência e a virtude necessária para o progresso da sociedade. Então, ele fazia nitidamente a distinção entre o povo compreendido como massa e a soberania popular que emergia pelas vozes que deveriam ser formadas. E esta é uma das grandes habilidades desses narradores. Afinal de contas, o povo, como massa, ele participa dos movimentos, são desejados para emprestar legitimidade, mas a legitimidade, depois, ela é exercida apenas por alguns. E, nesse sentido, disciplinar, definir quem é o bárbaro e quem é o civilizado, quem é que tem os bons costumes e quem é que não tem, é que vai definir as regras do jogo dali para diante. Então, dentre tantas questões, que eu estou aqui, não sei com o meu tempo, o que garantia aos escritores a certeza em relação ao que deveria ser ensinado e a tarefa que impunham, como deveria funcionar a sociedade, estava no futuro. Essa aposta no futuro
seria o momento em que as vontades e os tempos se ajustariam e as incompreensões momentâneas se dissipariam. Para Alberdi, se os princípios estavam corretos, em algum momento eles se afirmariam e seriam aceitos. Certo aspecto messiânico percorre essa ideia, porque é um tipo de argumento, né, que eles são mais honrados os serviços de um escritor quanto pior recebidos no momento da sua enunciação. Então, o problema era o descompasso entre as ideias e as práticas, entre aquilo que eles supunham, que eles tinham total certeza que aconteceria, e a maneira como a sociedade e os seus leitores estavam vindo. Nos últimos números da revista La Moda, sobretudo quando a publicação cresceu de páginas, é perceptível o apelo dos editores em relação ao público. De forma irônica, eles identificavam um presumível grupo de pessoas mais eruditas do que La Moda poderia contemplar. Porque eles começam a perder público, assim, não sabia, e aí recebiam cartas que, obviamente, eles se recebiam ou não, não há documentação, não há arquivo a respeito disso, mas eles inventavam narrativas de que recebiam cartas e de que acusavam, vocês estão tratando de temas muito banais, queremos mais filosofia. Daí eles não imaginavam que Buenos Aires tivesse tanta gente interessada em filosofia, que estivesse discutindo aqui grandes tratados e grandes teorias políticas, né? Então era uma maneira deles insistirem do porquê o que estava atravancando a propagação e o projeto da revolução que eles queriam, em oposição ao rosismo, que eles queriam fazer, né? A publicação, nesse sentido, tinha que conviver com a diversidade que não se resumia ao rosismo. Segundo eles, eram os costumes, as tradições que afastavam o semanário do seu leitor. Aspas, os hábitos da cidade são estrangeiros ao século. Essa é uma ideia muito importante, porque, para eles, La Moda era a prova de que muitas práticas da população não haviam sido extintas, porque, repito a frase, os hábitos eram estrangeiros ao século. Então, o início do século XIX, a pauta das revoluções, a pauta do liberalismo, a pauta romântica e a retórica da moda nos instiga a pensar uma forma de pensar os sistemas, como é que você pensa a crítica política ao dissimular programas de reforma social e cultural entre as descrições de indumentária e de aparência. Então, Alberdi, por mais de uma vez, lembrava os traços de uma Buenos Aires provinciana e colonial que, em suas práticas cotidianas, tolerava ou mesmo sustentava o autoritarismo. A cartografia cultural da cidade era muito mais complexa do que o desejo inicial dos editores, e a resistência às mudanças foram muito maiores do que eles supunham. Mas isso não deixa de ter, em outros momentos, várias visões bastante interessantes, por exemplo, a respeito da mulher, mais diretamente. Ele vai fazer um elogio à mulher americana, mas essa mulher americana que teria que ser republicana. E o que significava essa mulher republicana? Livrar-se do engodo dos maridos e dos pais. E eles registram claramente, não é citação precisa, porque é o que estou narrando, mas diz assim, porque ambos vão abandoná-las ou enganá-las. Porque tanto os filhos, né? Então os pais, então assim, a mulher, se ela vive para o marido ou ela vive, né, para os seus filhos, eles em algum momento vão partir. Então, ela teria que ter ilustração, conhecimento, para poder ter estes mesmos homens ao redor delas. E para os jovens, o recado era outro. A vida é curta demais para viver em minguadas indecisões. Pensar, sim, no final de contas, isso é um texto que eu acho bastante notável, do momento que a revista já está quase fechando, mas pensar, sim, mas tomar partido da causa republicana e seguir adiante. Então, eles fazem apelos quase desesperados para que nos apoiem nesta questão e nesses repertórios políticos que estão sendo produzidos, né? Infelizmente eu não trouxe nenhuma foto aqui para ilustrar para vocês. Os textos eram muito curtos, então são muito bem escritos para poder ter uma frase lapidar. E eu nunca me canso de falar aos meus estudantes, quando eu falo da geração 37, que essas pessoas estão escrevendo quando têm 27, 28 anos de idade.
né? Então, às vezes, a gente sempre olha para eles já ocupando cargos, né? Ministérios, presidência da República, né? O que eles se tornaram depois de 1860, mas esquecendo da jovialidade, então, portanto, com quem que eles estão falando, ou para quem, ou de que maneira eles estão falando aqui nesse contexto. Então, retomando a questão dos costumes e a modernidade que eles estavam buscando, a modernidade é concebida como uma relação cotidiana com o novo, com o inesperado, em que a sensação de ruptura com o passado tem que ser acompanhada pelo entusiasmo com o que vai ser construído em relação ao futuro. E os leitores de La Moda, como eu já mencionei aqui, devem ter se reconhecido em várias descrições cômicas no cotidiano. Recorrer ao humor, mais do que tornar o assunto gracioso para o público, era uma forma de instaurar uma zona nebulosa entre as percepções descritas e um suposto código desejável. Desde a perspectiva humorística, se sancionam práticas culturais, né, que não estão de acordo com a civilização e com o modelo político. O leitor é cúmplice e o próprio objeto da análise. E, nesse sentido, Albert escreve com clareza sobre os procedimentos do humor. O manuseio por parte do editor não assegura que o público receptor não se veja ridicularizado, né? Num dos números, na edição número 14, há uma descrição de uma natureza humana sujeita a muitos acessos de riso, de choro, de canto, que quebra a monotonia da existência. Vamos lá. Segundo esse personagem, diz assim: os hábitos surgem por instinto, costumes, inclinação, capricho ou mania que poderiam ser projetados aos povos. Cada povo tem a sua característica comum que se expressa em comportamentos reconhecidos de forma bem imediata. Para Albert, os ingleses são mercantis, os franceses, científicos, os turcos, sensuais, os espanhóis, apáticos e os argentinos, progressistas, né? Pois bem, e aí ele vai e ele constata na sequência desse texto de que apenas um dos hábitos é vergonhoso, o da ignorância. O da ignorância daqueles que sequer abririam um livro ou mesmo censuravam outras pessoas e opiniões sem conhecimento de causa. Então, notem, no mesmo discurso que ele falou, os argentinos progressistas, porém, tem gente que não abre um livro, tem gente que dá opinião sobre qualquer coisa e não tem ideia de nada. Então, em vários momentos de La Moda, há referência ao desconhecimento e o desprezo dos argentinos pela atividade intelectual. Tem um dos textos que ele recorre a um modelo de uma cidade em miniatura que recorre a um modelo platônico de narrar a cidade, que ele coloca tipos. Então, ele coloca lá uma senhora de tradições coloniais, e aí ele coloca as pessoas, o que nós devemos fazer para melhorar, o que deve ser a boa vida, a boa cidade. E aí o sapateiro, bom, nós, para pensar nessa cidade, nós temos que fazer uma única coisa. Nós decidimos quem vai ser feliz e quem vai ser infeliz. Por conta do quê? Porque nós somos os árbitros da sorte dos amantes. O dia que queremos ver uma mulher chorar, basta fazer um sapato feio para ela, né? E aí ele vai. Bom, então, o comerciante. Esses ingleses que chegam por aqui, eles podem até entender a respeito de barcos, mas de outras coisas, sobre cavalo, eles não sabem nada, eles são brutos, são ignorantes e assim vai. E um senhor, ancião, né, ele aconselha, né, as pessoas a não escreverem, a não se dedicar a essas coisas. Então, ele coloca o impasse, quando ele coloca esse povo em miniatura, ele fala assim, não tem solução, porque cada um pensa o imediato. Ou o sapateiro, porque acha que ele está produzindo a sorte dos amantes conforme a qualidade do sapato bonito ou feio, ou o comerciante que acha que só trata de cavalo. Aliás, ele fica indignado a quantidade de vezes que ele vai falar dessa paixão dos rioplatenses pelos cavalos e da dedicação que tem a esse tipo de atividade. E que, obviamente, voltando, não são nem um pouco afeitos à atividade intelectual. Então, o que me interessa aqui, né, eles fazem uma radiografia comportamental, né, a partir dessa radiografia comportamental, há uma descrição sobre o que era, o que deveria ser a sociedade, os bons hábitos. Então, não sair do teatro antes da hora, né, ter educação histórica ou literária para compreender uma tragédia, para compreender o que eles queriam criticar em outros momentos, saber ter
elegância, etiqueta, para convidar para um almoço num dia do torre do verão portenho, né? Saber esperar o que um convidado use gravata quando tem que ir na casa da outra pessoa. Então, todos esses gestos finos, eles eram também criticados ao se prolongar o almoço com apresentações de crianças e uma longa variedade de pratos que se tornariam desagradáveis num dia de almoço ao ar livre, no calor, né? Então, essa minúcia de descrição instiga a pensar aquilo que Norbert Elias, do processo civilizador, trouxe. Ou seja, as etiquetas, elas são disciplinadoras e a moda, ela vai ser identificada com um tempo e com uma pauta política específica. Então, estar na moda não seria apenas o gesto instantâneo de que as ideias e os comportamentos não estavam em desacordo, mas o que ocorria em Buenos Aires em 1838, por meio da palavra, eles estavam construindo sujeitos que estavam distantes desse ideário, estavam querendo construir sujeitos adequados ao ideário republicano. E os leitores se viam fustigados na sequência de notas cômicas contra hábitos corriqueiros. Nesse sentido, esses apontamentos sobre a moda expressam um repertório produtivo e, na minha visão, bastante original, em meio a práticas variadas. Os temas literários, as influências musicais, as práticas cotidianas e o discurso político compõem um mosaico de temas que eram escritos ao mesmo tempo em que havia um quadro de violência e perseguição. A tarefa da escrita apresentava-se como urgente, necessária e patriótica para os editores do semanário, como eles escrevem no número 2. A opção por um papel popular dialogava com a pretensão de um trabalho intelectual que deveria ultrapassar as fronteiras do salão literário e o modo como as ideias de integrantes da geração de 37 são tradicionalmente apresentadas. Nesse sentido, quero voltar ao presente. A grosseria, os maus modos, a vulgaridade, o anti-intelectualismo são comportamentos que têm pautado a nossa lógica política. Eu, que tantas vezes fui crítico da geração de 37 por conta dessa soberba do que está querendo formar a população, hoje eu me olho, sobretudo, nesse imbróglio, claro, todos os historiadores, quando analiso o presente a partir das suas fontes, dos seus objetos de pesquisa no momento. Nesse sentido, tem uma oscilação aqui no Brasil de 2018, né? Quando essas pautas comportamentais ganharam uma eleição, é sinal de que o obscurantismo mais tacanho aprisiona as lógicas da emancipação política e da liberdade. E, nesse aspecto, jamais poderemos desconsiderar quais são as pautas comportamentais e como é que elas estão caminhando. Porque, muitas vezes, nós estamos muito seguros a respeito do discurso político que estamos fazendo, mas a resistência a esse discurso político ele pode ocorrer exatamente nos lugares, nos costumes e nas práticas que são muito arraigadas e difíceis de serem rompidas, quebradas e transformadas. Termino falando que os rastros de uma intelectualidade que buscava encontrar seu público e reverberar seu ideário social, político e cultural eram latentes nessa publicação. A liberdade encontrada para abordar a moda, pelo menos até 1838, não tinha equivalência nenhuma no plano político. Então, eles podiam falar de costumes mais do que poderiam falar de política. O formato breve e inconcluso desses textos, como são as tendências da moda, metaforizam o próprio tempo, os discursos políticos e as suas validades históricas, que são apreensíveis e incontroláveis. Obrigado. Bien, entonces damos inicio a la instancia de discusión de esta interesantísima conferencia-presentación que hemos escuchado. Antes de iniciar la formulación de las preguntas propiamente dichas, me gustaría hacer simplemente algunos comentarios o observaciones. En primer lugar, digo, el punto de partida de la propuesta, desde una realidad presente, indagar una realidad pasada, de forma tal que al constatar lo que esa realidad pasada nos muestra, poder de algún modo comprender mejor lo que estamos enfrentando o lo que está sucediendo en el presente, ¿no? Es aquella vieja idea de que todo acto de investigación arraiga en el presente y de algún modo se dinamiza, adquiere impulso, adquiere sentido en función de las realidades del presente, lo cual no implica que no se indague con rigor el pasado
y lo cual no implica que no se vean las diferencias con relación a ese pasado. El segundo aspecto es que hacer una historia política, una historia intelectual, una historia de la cultura, no es hacer tres historias distintas. No se puede hacer historia política solo haciendo historia política, no se puede hacer historia de las ideas solo haciendo historia de las ideas, no se puede hacer historia de la cultura solo haciendo historia de la cultura. Esta ponencia pone de manifiesto cómo, a través de una revista que tiene que ver con la moda, se comprende lo político y se comprende lo intelectual. Y que desde tiempos inmemoriales, la estética y la política y los proyectos de transformación han tenido mucha relación entre sí, ¿no? Uno habla de la política de la belleza en la política, en fin, digo. Esto lo pone de manifiesto con mucha claridad. Otro tema es el contraste entre lo que se desea y lo que se puede, entre los medios que se elijan y los resultados que se obtienen, que es una de las temáticas universales en cuanto a la contraposición entre las expectativas y las realidades, ¿no? Y sobre todo la elección de los medios idóneos adecuados para lograr ciertos efectos, que tienen en muchos casos que ver con cuánto se conoce o cuán poco se conoce aquel medio en el que se actúa. Otro punto interesante es la relación entre lo mundial, o lo supuestamente mundial y lo local, ¿no? Que en realidad no es lo mundial, es lo europeo, lo occidental, y ciertas formas de lo europeo y no otras, y lo local, ¿no? Y cómo a veces ciertas figuras y ciertos medios son la correa de transmisión por la cuales ciertas ideas, valores, percepciones y representaciones que aspiran a ser mundiales terminan impactando o no en el medio local. Y las resistencias que lo local impone frente a, entre comillas, eso que se presenta como mundial. Otro aspecto importante es la idea de generación e incluso la idea de edad y etapa de la vida. Estamos hablando de figuras que eran veinteañeros y que en ese tiempo podían lograr cosas que hoy los veinteañeros en general no pueden, porque aparte eran otro el concepto de etapa de la vida y eran otras las vidas, eran vidas que se acababan muy rápido, se morían a los 30, a los 40. Es lógico que estas edades ya tuviesen ese impacto y esa repercusión, porque si no, no lo iban a tener a ninguna otra, ¿no? Me surgen algunas preguntas con respecto a las secciones que contiene la revista, ¿sí? Y si recurre a la palabra escrita como medio fundamental de comunicación, sobre todo para transmitir los ideales con respecto a la moda, o hay también algún elemento gráfico que sirva de apoyo. Y otra pregunta que me suscita es, ¿cuáles fueron las respuestas, no solamente las negativas y críticas, sino también las positivas que la revista tuvo, y en qué medio circuló? Si se puede averiguar cuál fue el medio de circulación. ¿Fue solamente el bonaerense o trascendió ese espacio? Y ahora sí, digo, abrimos la instancia para todos aquellos que deseen formular preguntas, lo hagan. Sí, Cristiano. Bom, professor José Alves, muito obrigado pela sua conferência. Poxa, eu tenho um monte a sua fala suscitou uma série de questões, porque há algum tempo atrás eu também trabalhei com um periódico e tentei pensar o que era esse periódico. Era um periódico local, mas eu partia da ideia de que do início do século XX, mas que esse periódico ele funcionava como uma espécie de instrumento importante para construir uma agremiação política. Ele, na verdade, ele funciona como um instrumento para construir a agremiação política, e, a partir dali, os partidos políticos eles se agregam, e existe, então, uma rede dialógica política que é construída a partir dos debates que são possíveis de ser localizados nos distintos jornais, nos distintos periódicos. Então, a partir dessa perspectiva, que era possível, então, mapear o debate político via jornais, periódicos semanais. E aí, então, ouvindo a sua palestra, eu me lembrei desse trabalho e a partir daí, então, eu queria perguntar algumas questões
de como é que foi esse trabalho com o periódico, com o La Moda. Em primeiro lugar, né, o tema é o tema da recepção da revista. O professor Juan Andrés fala um pouco sobre isso e eu gostaria de reforçar. No jornal, na revista, é possível localizar a referência a outras revistas, ou seja, quem os autores leem e com quem eles estão dialogando, não é? Se existe essa rede que está sendo construída, não é? Essa rede dialógica, no meu caso, tinha muito disso, não é? Existia claramente assim, um artigo respondia ao artigo que havia sido publicado em um outro periódico, não é? Portanto, eles se liam e trocavam referências. As referências são cruzadas, às vezes. Em segundo lugar, acerca da recepção do leitor. Então, é possível mapear quem é efetivamente esse leitor, ou seja, quantas pessoas, qual é a tiragem da revista, quantas pessoas liam, qual era esse perfil desse leitor, já que o senhor disse que, ao final, parece que ela tem um crescimento de tiragem, de páginas, do número de páginas. O que indica isso? Em segundo lugar, acerca do Alberdi. Existe eu conheço muito pouco da história argentina, muito mais sobre a transferência da capital do que necessariamente do início do século. Mas existe uma mudança de alguém que está escrevendo num jornal em tom satírico para alguém que, depois disso, me parece que ajuda a construir a Constituição, o texto constitucional, se não me falha a memória. Existe aqui uma transição em termos de estética e que reflete na própria madurez do autor. Bom, é isso. São esses. Obrigado. O Cristiano, oi, Zé. Eu já tinha ouvido outras apresentações suas sobre a La Moda, né? E assim como você mudou a sua opinião sobre a geração de 37, eu hoje ouvi a sua fala de maneira completamente diferente. E o professor Juan e o Cristiano, né, já fizeram quase todas as perguntas que me interessavam, inclusive, eu acho que a recepção é a grande curiosidade, mas eu também fiquei na cabeça com a primeira citação que você faz, né, que os bárbaros integram o projeto. Mas aí esses bárbaros, eles precisam ser civilizados, e daí toda a proposta cultural e estética da revista. Eu fiquei aqui, não sei se você tem algum comentário nesse sentido, pensando, bom, além de tudo que a sua fala me causou de inquietação, especialmente no princípio dela, né, uma permanência e uma mudança na cultura política argentina, né? Essa ideia de uma cisão, especialmente nessa sociedade portenha, entre os bárbaros e os civilizados, que permanecem e que estão lá na frente também, permanecem, inclusive, para a geração de 37 e para tudo o que o Alberdi vai fazer depois, né? Existe uma sensação de otimismo, mas, ao mesmo tempo, de derrota em relação ao liberalismo, né? Então, eu fiquei pensando nessa contradição que, para falar do presente, é uma contradição nossa também, né? Os bárbaros estão aí, né? Soltos e fazem parte, integram a nossa sociedade. Então, assim, é um comentário, como eles fizeram as perguntas, é só um comentário, e eu gostaria de te ouvir nesse sentido, porque eu acho que esse é um ponto importante, como eu disse, para a cultura política argentina, mas, ao mesmo tempo, traz uma reflexão para o nosso presente e para o Brasil fundamental. E, por fim, queria agradecer a sua conferência, viu? Foi muito bom te ouvir de novo.
Boa tarde a todos e a todas. Gostaria inicialmente de parabenizá-lo, professor José, pela conferência, agradecer também, né? Muito interessante conhecer sua pesquisa, não conhecia ainda, né? Minha pergunta, sim, bem direta, né? É com relação às masculinidades, como elas aparecem na revista, né? Você tocou nesse assunto, né? Muito rapidamente, então, se fosse possível, se explorar um pouquinho mais sobre isso e nos mostrar como essa construção das masculinidades se articulava com o projeto político defendido pela revista, né? Eu fiquei curioso, por exemplo, na parte dos cavalos, né? Se tinha alguma relação com as masculinidades e com um projeto argentino, né? Que até mesmo poderia fazer um contraponto aí ao projeto britânico, né? De expansão pelos mares, enfim. Obrigado. Bom, eu agradeço as perguntas e os comentários. Eu acho que eu fui um pouco generoso com vocês de explicar do que isso se insere dentro da minha trajetória, da minha pesquisa por inteiro. Nem fiz concessão de explicar quem é a geração de 37, e tenho muitos estudantes aqui, e eu peço 1000 desculpas. É uma geração de jovens que se organizou em Buenos Aires nesse ano, né? Tinha uma associação literária, era um grupo que eles faziam conferências, discussões de textos. E o que é bastante interessante é que era em torno de 500 pessoas numa Buenos Aires que tinha 60 mil habitantes. Então, não era um grupo, vamos dizer assim, que pode ser ignorado, uma mobilização de encontros que às vezes eram semanais, eles faziam tertúlias, debates, e era jovens que frequentavam, e liderados pelo Estevão Echeverría, que é o primeiro poeta, é um grande nome, que, por exemplo, não participou desse processo. Acho que é importante pontuar algumas coisas. Entre a chamada geração 37, é um exercício didático de colocar todas essas pessoas que participaram ali, mas alguns deles vão aderir ao rosismo, outros não. Né? E aí o nome da geração 37 como opositora é porque são aqueles que continuam fiéis aos princípios da geração de 37. Né? Então, acho que, mais de qualquer forma, nem todos eles participavam ou atuavam da mesma maneira. E, à medida que o regime rosista foi aumentando a repressão, a partir de 1838, quase todos foram para o exílio, primeiramente em Montevidéu. Então, acho que isso aqui já indica um ponto, né, para explicar. A minha pesquisa é um pouco mais ampla do que isso. Eu trabalho com relatos literários, e aí eu transmuto para a questão dessas pautas de sociabilidades para poder pensar o que eu defendi na minha tese de livre docência. Deve sair esse livro no ano que vem, se eu der conta de terminar a revisão, com um dispositivo que é o vazio na narrativa argentina. Então, como é que se produz antes da civilização e barbárie, que é essa a minha pergunta de fundo teórica e historiográfica, antes da dicotomia civilização e barbárie, o que tem? E aí a minha percepção é a noção de vazio. Bom, aí é propaganda quando o livro sair, quem tiver, porque inclusive a tese não está, por ser livre docência, não é obrigado a colocar no repositório. Então, porque só a banca leu até agora. Jorge Mayer estava na banca. Foi um momento muito feliz na minha carreira defender essa tese, que é uma pesquisa que eu venho fazendo há um tempo e apresentada em várias doses, né, como a Fabiana já me viu várias vezes. Então, esse é apenas o conjunto. Eu peguei para essa temática buscar, para a apresentação de hoje, trazer a referência da questão comportamental, mas eu não apresentei a revista no sentido que as perguntas me cobraram aqui. Eu agradeço tanto ao Juan, quanto ao Cristiano, quanto a Giane e Fabiana, como eu já mencionei. Muito rapidamente, pegando um pouco o problema da recepção, né? E falando um pouco das sessões da revista. Tem sempre um boletim musical no final, porque a revista é muito curta, ela começa com 4 páginas e depois ela passa para 8 páginas. Então, as notas, como eu disse, são muito, muito, muito breves. Apenas não são assinadas, tá certo? Apenas um pseudônimo, que é o Figarilho, que daí, evidentemente, tem as pesquisas e os trabalhos feitos nas edições críticas, que sabemos que é do Alberdi. O que eu acho interessante ao falar do Alberdi é que aquilo que ele vai ser, esse conservadorismo, por exemplo, que vai ser associado a ele do ponto de vista político mais adiante, né, já é expressa nessa visão de democracia que eu citei aqui. Então, o que eu acho interessante assim, não é um cara que depois, poxa vida, fazia uma revista, era um
vinteaneiro que tinha uma perspectiva, e depois, aos 40 e tantos, tem uma leitura mais coercitiva e tal. Então, acho que as bases para as bases já estão. Dá para perceber esse movimento de lá para cá e não daqui para lá, né? Como eu mencionei, havia divisões no grupo, e o Estevão Echeverria, por exemplo, não participa desse processo. São só 3 editores. O Juan Maria Gutierrez, Rafael Corvalán, que é o único que tem o nome levado na capa, porque o pai dele ocupava uma função muito próxima, ele era assessor do Rosas. Então, supunha-se que não teria uma perseguição à revista ou a nenhum deles, porque o nome é do jovem Rafael Corvalán, né? Que tinha feito direito, se não me engano, agora me foge aqui, mas é isso. E o terceiro nome é um nome queridíssimo de todo mundo, né? O Maria Gutierrez, que vai depois, já no fim da vida, vai publicar isso aqui, vai organizar obras de todos esses grandes nomes. É uma referência, né, do ponto de vista dos estudos da intelectualidade argentina do século XIX, e porque ele, curiosamente, circulou entre todos os grupos. Então, nas rivalidades, Sarmiento, Alberdi, Echeverria, né, ele tinha boas relações com todos. Então, era o bom camarada do grupo e, consequentemente, teve a função de quase secretariar, porque dar publicidade a esses textos. Por exemplo, o El Matadero só circula em 1871, né, que é considerado o primeiro conto das Américas, mas escrito em 1830 e algo, porque não tem a data específica, mas se narra a história durante o governo Rosas, mas só circula em 1871 numa revista editada pelo Juan Maria Gutierrez. Por que estou fazendo esse preâmbulo aqui para falar, ao invés de responder diretamente? Não é porque eu não sei as respostas, a questão esse grupo, então, Echeverria e os nomes mais proeminentes achavam uma loucura fazer um tipo de revista dessa, porque era quase que como desmerecer o que eles estavam fazendo no salão, porque o salão eram grandes conferências, eram discussões a respeito de grandes obras, tem documentos, tem manifestos, tem várias questões claras do ponto de vista de uma pauta política e literária que deveria ser levada adiante. Agora, como é que é quase uma brincadeira de moleque fazer um negócio desse? Então, Echeverria, que era mais velho de todos e, obviamente, reverenciado por todos, não entra. Porém, o desdobramento da revista vai ser El Iniciador, que vai ser editado a partir de Montevidéu. E aí, em El Iniciador, Echeverria faz parte, né? O que sinaliza que percebem a importância, né, de ter algum tipo de comunicação mais fácil. Talvez eles tenham exagerado, vamos pensar aqui, não sei a avaliação, porque não está. O Alberti, de fato, não toca no assunto de que ele participou de La Moda, né? Então, as análises são feitas por quem estuda depois, mas, por exemplo, talvez tenha exagerado um pouco na dose da ironia, porque, e de fato, nós não temos nem a tiragem, nós não temos informações sobre a recepção da revista, porque a revista, inclusive, ela desapareceu. Ela só foi remontada a partir de uma versão facsimilar de um século depois, e agora você não encontra essa revista fisicamente em nenhum lugar, né? Esse é um dado que indica talvez o como ela foi incômoda também, porque levou à destruição física dessas publicações, né? Agora, a revista de costumes não foi a primeira e nem a única. Existiam várias outras revistas, inclusive revistas rosistas, tá certo? Então, o que é interessante aqui, né, estou falando várias coisas ao mesmo tempo, mas sem dúvida alguma, como eles tinham lá no seu plano no seu projeto editorial. Então, as referências são sempre autores, falam de óperas, falam de música. Tem muito a questão do modo de dançar, do minueto, de danças que deveriam ser mais modernas do que ficar dançando coisas antigas. Então, é a associação de que nós somos a modernidade. Não, se você quiser uma revista de bons costumes, você lê aquela que é rosista, religiosa, né? Carola, que vai ter citações de Deus, que vai ter... né? Mas aqui não. Aqui o discurso é totalmente uma pauta dos referentes da tradição romântica, tá? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, as sessões elas são variadas, mas assim, a única que tinha sessão fixa era as notas musicais
e o boletim cômico. O resto era conforme o assunto. E tinha coisas que eles esqueciam. Obviamente, eles começavam e depois... Teve lá um abecedário de boas referências literárias. Então, eles colocavam, cada um dos autores começava no próximo número, não tem, depois nunca mais voltou, entendeu? Então, também tem que pensar a condição de uma produção semanal, mesmo, e, repito, muito conciso, porque quase todas as frases são muito boas. Tem coisas que a gente não consegue entender, porque, obviamente, por ser uma sátira, deve ter que fazia referência a pessoas e tinha só uma inicial, pode ser uma pessoa comum, né, não proeminente do ponto de vista político, não vai ter o próprio Rosas, evidentemente, né, mas vai falar a respeito das cores. Né. Hoje, a moda, a cor é o vermelho, que era a cor da insígnia rosista, mas na próxima vai mudar. Não será a cor da próxima temporada, da próxima estação. Então, assim, vários recadinhos vão aparecendo assim. Porém, tem situações de relatar alguém que, sei lá, flatou no meio da igreja, entendeu? Mas assim, e que todo mundo riu, mas assim, não faz sentido algum, assim, além do cômico da situação em si, do burlesco. Mas, em geral, eles dedicam bem menos tempo aos penteados, repito, aos penteados, aos sapatos, à moda em si, eles falam muito menos. Né? Mas, a respeito um dos textos que me chama muita atenção é como eles se negam, eles dizem assim, nós não somos românticos. Porque os românticos são aqueles que vivem, claro, dentro de uma narrativa estereotipada do romantismo, né? Mas eles se negam românticos. Então, o fato de lermos Victor Hugo não significa nada em relação a sermos românticos. Então, é interessante, porque todo mundo apresenta como uma geração romântica, né? E todos os historiadores, os críticos literários, não há muita dúvida do que fizeram e que são românticos, mas, num primeiro momento, o exercício, e ali, pelo menos, nas leituras, não é um exercício que, assim, que se era apresentado como romântico, talvez fosse visto como inconsequentes ou não aplicáveis. Por isso, a ideia deles de parecerem muito mais de uma inspiração britânica, a quantidade de referências britânicas também é grande, né? Que todo mundo sempre trabalha com os franceses e tal, mas muita coisa vinda da Inglaterra aparece nesses textos. Então, creio que boa parte do que eles liam, eles estavam lendo, formulavam Eles são quase do Twitter, viu, gente? Porque os textos são breves e eles conseguem comunicar muita coisa em poucos caracteres. Sem me alongar, então, vamos lá, da circulação é isso. Então, assim, não tem informação, ninguém tem, porque, de fato, não há uma questão. E essa expectativa dialógica aí, Cristiano, não... porque era feito por eles e era quase uma brincadeira mesmo. Você percebe o diálogo em relação aos textos que eles produzem, se você comparar com as obras deles, sobretudo as obras literárias daqueles que têm obra literária. Tá? Então, daí você nota isso. Não há elogio a ninguém dentre eles, não há personalismo. Esse é um dado bastante curioso em relação ao que eles trazem ali para a gente. Né? E eu vou ao Gianni e depois termino com você. A questão das masculinidades aparece sempre com os jovens, mas os homens maduros são sempre ridicularizados ou vistos como... Então, claro, daí nesses jovens tem a virilidade, a sedução, tem toda, desde que tenham um ideário republicano. Então, aquele que solta pum, não é necessariamente o cara que deve conduzir e produzir a república que ele supõe que vai emergir a partir daquela circunstância. Mas, em relação às mulheres, tem assim, os textos em relação Esse, por exemplo, que eu citei aqui para vocês, e quando ele dá o conselho, mulher, ilustre-se, porque os filhos e os maridos vão te abandonar, é de uma crueldade e, ao mesmo tempo, é libertador. É uma pauta assim, escrita por homens extremamente com a concepção de homem da primeira metade do século XIX. Né? Então, acho que isso é bem... Mas o que tem é sempre o hábito, o homem elegante, o homem fino, eles falam muito, esse homem fino vai ter práticas, tem essa... mas se ele não for ilustrado, ele não serve para nada disso. E isso se distancia muito dessa imagem do argentino. Então, eles estão produzindo uma outra imagem, que talvez é a imagem que esteja mais consolidada entre nós, do ponto de vista de quem é o brasileiro. Olha, assim, os argentinos, todos elegantes, todos...
Né? Ele vai falar a respeito disso, mas a descrição do que ele está apontando existe uma cidade, talvez, como eu mencionei aqui, talvez bem menos polida, talvez bem menos cheia das etiquetas, como nós, às vezes, consideramos. E talvez fosse muito mais dominada, passando aí, dominada por essa quantidade de bárbaros. Aquele texto, né, como eu mencionei, é uma carta do Mitre em 1863. E eu gosto dele porque é o reconhecimento, porque tradicionalmente todo mundo vê, sobre a crítica, temos que acabar com a barbárie, a civilização vai vencer. E eu falo assim, não, mas sem o bárbaro, e nós não venceríamos sem o apoio dos bárbaros. Então, acho que talvez, pegando também o comentário do Juan no início, né, a respeito de que as expectativas e as realidades, você jamais vai produzir uma sociedade totalmente ou igualmente naquilo que você vai chamar de civilizado, né? Porque essa civilização ela é cruel, sobretudo com os outros grupos todos, né? Com os indígenas, com os trabalhadores, com o homem do campo, né? Com as famílias pobres, porque é claro que por essas referências todas, mesmo não tendo estudo sobre recepção, nós estamos falando de uma elite letrada, de um determinado círculo bastante pequeno. Mas, repito, pequeno, mas não desprezível, porque ele é formador. Repito, se nós estamos falando de uma cidade de 60 mil habitantes, 500 pessoas estão ali, nós temos quase 1% da população frequentando esse espaço. E 1% da população, que aí as revistas, por onde elas circulam, elas eram entregues em casas, né? Mas não há, repito, número ou quantidade que eu possa te dizer aqui quantas eram. Mas, de qualquer forma, essas pessoas estavam reverberando o discurso político, e são esses aqueles que vão ser perseguidos pelo regime mais abertamente, mais facilmente, né? Então, de qualquer forma, né, eu acho que, voltando também, agradeço muito a seus comentários, que essa é a indagação. Pensar a respeito do presente e passado, o exercício que os historiadores e as historiadoras fazem é esse trânsito contínuo, né? E nesse colóquio, particularmente, eu sou o único que estou falando do século XIX. Todo mundo está falando, mas isso eu já estou acostumado. Eu sou assim, aves raras no universo da historiografia hoje em dia, porque o século XIX está em declínio, né? Tardiamente, mas ele está entrando em declínio, né? Então, tem muitas outras questões aí relacionadas. Eu acho que tem vários aspectos que ajudam a explicar isso, mas seria tema para uma outra conversa, uma outra conferência em outro momento. Mas, de qualquer forma, eu acho que a habilidade que o ato de pensar a história nos dá, e aí o meu incômodo, talvez essa mesma habilidade ela esteja esgarçada nesse contexto, que a gente não está conseguindo juntar as coisas para poder imaginar um outro possível. E eu acho que historiador, ou mais do que historiador, professor que eu sou, sem ter algum grau de esperança, é muito difícil fazer algo de diferente e algo novo. Então, é por isso que a gente tem lutado também em tantas outras frentes. Então, assim, eu tenho o meu lugar como acadêmico, de pesquisador, que estuda a geração de 37, e tenho o meu lugar, né, como professor, que trabalha na universidade, exercendo outras atividades relacionadas a políticas de inclusão e assim por diante. Que acho que também é uma maneira de fazer assim, esse meu conhecimento ele tem que virar alguma outra coisa. Ele não pode ser apenas mais um livro, né? E, nesse sentido, eu acho, inspirado aqui, e com todas as críticas que eu tenho de 37, que eu sei que é um povo, é uma soberba enorme a geração de 37. Mas agora, observando, assim, nossa, mas de fato, né, o contexto que nós estamos talvez seja esse. Talvez nós estivéssemos numa soberba muito grande em relação às nossas pautas, dizendo que nós estávamos representando um povo que nós não conhecemos esse povo. Nós idealizamos uma narrativa em torno do que seja o povo. Nós idealizamos uma narrativa sobre quais são os desejos e as pretensões daquilo que nos escapou, né? E como é que nós não percebemos isso? Aí é uma questão que merece reflexão de todos nós e para a qual eu não tenho respostas. Obrigado, gente. Obrigado.